Amém, graças a Deus. Quero aqui cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer que estamos alegres e felizes com o Senhor por mais um dia que Ele tem nos concedido. Hoje, dia 6/4, nesta noite nós estamos aqui porque o Senhor nos deu um dia de paz, guardou a minha vida e guardou a tua vida. Você viu somente os livramentos que você teve, né? Mas os livramentos que o Senhor vos livrou nesse dia é aqueles que você realmente não viu, que foram os maiores livramentos. Então agradeça a Deus de você estar aí na sua casa e adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Vamos orar comigo nesta noite? Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos diante de Ti, Senhor, na Tua presença, nesta noite aqui também para falar da Tua palavra. Senhor, venha perdoar os nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, tudo aquilo que fizemos que não agrada o Teu nome, também aquilo que deixamos de fazer, Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, fala ao nosso coração nesta noite através da Tua palavra, nos orienta, nos ensina, nos anima, nos encoraja, nos fortalece através da Tua palavra, Senhor. Abra a porta da palavra nesta noite. Em Teu nome, Jesus, desde já agradeço todos que estão aqui nos ouvindo, em Teu nome. Amém. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia, livro aos Hebreus, uma palavra bem conhecida de todos, no capítulo de número 11. Nós vamos ler aqui aos Hebreus, capítulo de número 11, quero meditar aqui com os irmãos nesta noite, a respeito desta palavra, que diz assim, olha: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Na Bíblia King James, a tradução diz assim, olha: a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, o que é fé? Fé, para mim, não depende da circunstância que nós estamos vivendo. A pessoa que crê, a pessoa que tem fé, não depende do círculo de amigos, ou não depende do momento que ele está vivendo, não depende da circunstância da vida, de ter ou não ter, de ele estar recebendo algo ou não estar recebendo algo. Quando ele tem fé, ele tem fé. Porque a Bíblia diz que a fé é aquilo que, a prova daquilo que nós não vemos, não podemos ver. Então eu sei que você nesta noite, você crê no Deus do impossível. Quando você lê a Bíblia, essa expressão aqui grega, né, no original, que é os postases, significa, né, é um tipo de certeza, de uma fé, certeza concreta, uma confiança sem espaço para dúvida. Já percebeu que às vezes nós paramos assim, será que é mesmo? Será que Jesus vai fazer mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus cura mesmo? Olha, se Jesus vai curar eu não sei, mas a certeza que eu tenho que Jesus cura, isso eu sei que Ele cura, porque Ele já curou muitas pessoas, inclusive a mim de algumas enfermidades, já ressuscitou mortos e já operou grandes milagres e maravilhas. Então você precisa realmente crer, acreditar naquilo que Deus pode fazer na tua vida. A sociologia diz que para que exista um grupo social, é necessário que haja uma interação entre seus participantes. E sabe o que liga eu e você? A fé. Esse grupo social aqui que é a igreja, esses participantes aqui que a Bíblia chama de corpo de Cristo, o que nos liga um ao outro, o que nos faz nós sermos iguais, não é às vezes a cor, o dinheiro, ou a posição social, não, é a fé. É a fé em Cristo Jesus que nos deixa igual, que nos iguala. Hebreus, no capítulo de número 11, que nós estamos lendo aqui, no versículo de número 6, diz assim, olha: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o que mais? É galardoador dos que o buscam.
Então é isso que nos mantém, é isso que nos faz estarmos unidos, ser o corpo de Cristo, ser a igreja de Cristo, a fé em Cristo Jesus. Não por aquilo que Ele pode lhe dar, mas por aquilo que Ele é, porque Ele é o meu Salvador. Quando Jesus diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, a graça está acima de tudo. A graça está acima da riqueza, a graça está acima da saúde, a graça está acima de todas as situações da vida. Graça é favor imerecido. Porque quem tem a graça de Cristo, ele tem certeza da vida eterna. É por isso que Paulo tinha certeza da vida eterna. Porque a graça de Cristo era sobre ele. Então a fé, nós precisamos ter essa fé. Quando nós lemos em Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo de número 38, diz assim: mas o justo viverá da fé. Olha só o que diz aqui: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então tenha fé, creia. Aumente a tua fé, creia no Senhor Jesus. Se você for ler o livro de Abacuque, lá no capítulo 2, o versículo 4, a parte B do versículo 4, diz assim: mas o justo pela sua fé viverá. A fé traz vida. A fé traz alegria. A fé faz você levantar a cabeça, viver em paz, crendo naquilo que você ainda não viu, mas você tem certeza que um dia você vai ver. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos aqui no capítulo 11, o versículo de número 13, olha só o que diz aqui: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quantos profetas, quantos homens de Deus passaram pela terra, crendo na promessa, vendo a promessa de longe. Eu fico pensando no profeta Isaías. Profeta Isaías, o profeta messiânico, o que mais escreveu sobre Jesus. Imagine você, se você fosse Isaías, com certeza você estaria escrevendo o capítulo de número 6 e acreditando que você ia ver o Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Com certeza você estaria vendo Cristo. Mas Isaías não viu. A esperança de Isaías era ver, mas ele não viu. Mas aqui diz o texto que todos esses morreram na fé sem terem recebido a promessa. Porque eles criam, eles tinham fé, eles viam o impossível. Embora Isaías não conseguiu ver Jesus, porque Jesus veio mais ou menos 700 anos depois de Isaías, mas é como que ele estivesse vendo Jesus, crendo, a fé, morreu esperando a promessa. E sabe como foi a morte de Isaías? Você deve conhecer como foi a morte de Isaías. Diz o Talmud, né, de Jerusalém, conta que Isaías, ele foi morto quando perseguido pelo rei Manassés. E ele tentou se esconder dentro de um cedro. Ele entrou dentro de um cedro para se esconder, mas as franjas das suas vestes ficaram para fora. Aí o rei viu e mandou cortar o cedro no meio. É por isso que Isaías foi cerrado ao meio. Mas ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança, porque ele sabia que o Cristo viria. O Cristo viria um dia. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 2, eu quero ler aqui com vocês, se vocês puderem abrir as vossas Bíblias, livro no capítulo de número 2, Lucas, nós vemos ali no versículo de número 25, que diz assim, olha, sobre Simeão. Olha só, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Este homem foi privilegiado, porque ele aguardava a promessa. Ele recebeu a promessa que ele viria o Cristo, que ele viria a consolação de Israel. E o versículo de número 26 diz assim, olha,
E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que bênção! Isso é fé. Ele creu, eu não vou morrer antes de ver o Cristo. E o versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo. Não era o dia dele de ir ao templo. Existia, de tempo em tempo, o sacerdote estava no templo, né? Existia uma regra, uma norma para que eles pudessem estar ali no templo. Era revezado. Mas o Espírito Santo o conduziu até o templo, porque a promessa de Deus precisaria de se cumprir na vida daquele homem. Aí diz assim, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse... Isso é fé, isso é crer, é esperar, aguardar o impossível. Aí ele disse assim, olha, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Creia, se Jesus lhe prometeu, aguarde, tenha fé, creia na promessa. Creia na promessa. Quando nós lemos a Bíblia, e nós vemos aqui, podemos entender o que Deus tem feito na vida de cada homem, às vezes as pessoas acham que ter fé é só viver na bonança, ou ser livre do mal. Mas eu quero contar aqui a história de pelo menos 3 homens para você. Falei de Isaías, aquele que profetizou sobre Jesus, foi cerrado ao meio, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua esperança. Nós vemos Estevão, aquele diácono, pregando, ministrando a palavra de Deus. E as pessoas se revoltaram contra ele. Não contra ele, se revoltaram contra a palavra que ele estava pregando. E juntaram ali, inclusive o apóstolo Saulo, na época Saulo estava ali presente. A roupa de Estevão depois foi depositada aos pés de Saulo. E começaram a apedrejá-lo. E joga pedra, e joga pedra, e joga pedra. Quando Estevão não suportava mais as pedradas, Estevão cai de joelho. Estevão olha para o alto. Estevão vê os céus abertos. Olha que recepção bonita. Olha você ser recepcionado por Jesus Cristo. Ele vê o Senhor em pé, de braços abertos, esperando para recebê-lo. Sabe por quê? Porque ele guardou a fé, ele guardou a promessa. Ainda essas últimas palavras pôde dizer assim, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é fé, mesmo morrendo, mas crendo para onde vai. Às vezes as pessoas perdem a fé porque entram em dificuldade. Acha que ter fé é viver em bonança. Nem sempre é assim. Às vezes ter fé é viver também sem nada. Viver na escassez é crendo que o Senhor Jesus é contigo. Quando nós vemos a história de Tiago. Tiago ele foi morto ao fio da espada. Nota que estava preso Pedro e Tiago. Imagine qual era a conversa dos dois. Olha, nós vamos ser mortos. Já disseram que vão nos matar. De repente tiram Tiago da cadeia, vão lá e decapitam Tiago. Matam Tiago. Pedro diz assim, o próximo sou eu. O próximo serei eu. Mas diz a palavra de Deus que o anjo visitou Pedro. Pedro foi liberto da prisão. Pedro foi solto da prisão. Pedro chega na casa de Maria onde eles estavam orando. E lá Pedro pôde dizer a eles que o Senhor os livrou da prisão. Mas por que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? Sabe por quê? Porque os dois eram iguais, a fé era igual. A fé dos dois era iguais. Eles não criam em Deus no que Deus poderia livrar ou não. Eles criam no Senhor Jesus como Salvador, o seu Redentor. Aquele que leva para o céu, aquele que perdoa os pecados. Então, independente daquilo que aconteça comigo e com você, não perca a sua fé, não perca a sua esperança.
E esses homens foram mortos, não foram livres das suas dificuldades. Porém, eles não duvidaram do poder de Deus. Não duvidaram daquilo que o Senhor poderia fazer na vida deles. Judas escreve no versículo de número 3, olha o que Judas escreve aqui, que bonito. Sobre a fé, né? A fé comum, essa fé que há no meu coração, no seu coração, diz assim, olha, Judas, versículo de número 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Qual fé? Pela fé que uma vez foi dada aos santos, a fé salvífica. Não perca a fé, não perca a esperança. Muitos desses homens aqui, que nós lemos no capítulo de número 11 aos Hebreus, muitos foram mortos. Diz aqui, olha, o versículo de número 34, vamos ler o 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos. Tudo isso é bonito, não é? Você fala, olha que bonito ter fé. Escapamos dos leões, escapamos do fogo, escapamos do fio da espada. Mas eu quero ler para você o versículo 37. Olha, isso também é fé. Fé para quê? Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Mas tem um detalhe, diz assim a Bíblia, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, não viram Cristo o Senhor, mas eles aguardaram a promessa, crendo na salvação. Então não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Eu já disse isso várias vezes, mas você talvez que está me ouvindo pela primeira vez. Meu pai ficou acamado durante 7 anos. E nos últimos 8 meses da vida dele, nem da cama ele não saía mais. Foi repetindo derrame. Depois ele já não mexia mais o pescoço, mexia só o olho, já tinha dificuldade para comer, tinha que se alimentar por sonda. E no fim da sua vida aqui na terra, ele estava deitado na cama, aquela cama hospitalar que nós colocamos em casa. Estava ali a minha mãe, a minha irmã no quarto, e meu pai ali sem falar, não falava mais, ele só via, mas não sei qual era a visão que ele tinha, mas ele ficava de olho aberto e não falava, e de repente aquela dificuldade, que por que será que está acontecendo isso com o pai? Porque era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que orava e Jesus curava, um homem que orava e Jesus abria a porta de emprego, um homem que passava 3 horas, 4 horas de joelho no chão, intercedendo pela igreja, citando nome por nome de pessoas, e as pessoas ligavam na casa dele, e iam atrás dele, ore por mim, irmão Jimenez, irmão Antônio, ou irmão Ico, como chamavam ele, e um homem de fé, um homem que cria. E meu pai sempre dizia, as coisas não são melhor porque nós oramos pouco. Se nós orássemos mais, as coisas seriam melhores. E neste momento de aflição, de ver aquele homem na cama, e às vezes a minha irmã ali com dificuldade, meu Deus, por que meu pai está assim? Por que Jesus não cura meu pai? Um homem tão fiel. De repente meu pai levanta da cama. Meu pai levanta a cabeça e diz assim, minha filha, não perca a sua fé e a sua esperança, porque eu não perdi a minha. E voltou e inclinou a cabeça na cama. Até o dia que o Senhor Jesus o levou.
E eu sei, eu tenho certeza que ele está no paraíso, com aquela mesma fé, aquela esperança, aguardando o arrebatamento da igreja. Como Paulo diz, um dia nós estaremos juntos com o Senhor para sempre. Qual é a sua fé, meu irmão? Qual é a sua esperança? Onde você está depositando a tua fé? No governo? Ah, pastor, eu estou aguardando ver se vai sair a vacina. A sua fé está onde? Nos bens materiais. Não, deposita a sua fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos que aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé, acreditar que Ele existe e que Ele tem galardão. Ele vai lhe dar o galardão pela tua fé, pela tua esperança. Então continue servindo ao Senhor com alegria. Creia, creia. A fé não depende da circunstância. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Não seja igual Tomé. Jesus disse para Tomé, Tomé, seja crente, não incrédulo. Por quê? Porque Tomé disse, eu só creio que Jesus ressuscitou se eu colocar a mão, ver a mão dele furada e colocar o dedo no lado dele. E quando Jesus aparece pela segunda vez, Tomé estava presente na reunião. Jesus já aparece e diz assim, vem Tomé, olha aqui minha mão Tomé, coloca o teu dedo aqui do lado Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Irmão, você precisa ter fé. E não ver para crer, você precisa crer para ver, e teu Deus é o Deus do impossível. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, continue servindo a Ele com alegria, não desanime, não desanime. Por que não desanime? Porque essa é a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor, meditando na Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, Senhor, para que eles possam crer, Senhor, ter fé em Ti, Senhor, crer no impossível, Senhor, que eles possam caminhar diante de Ti na Tua presença. Dê-lhes uma noite de paz, uma noite de bênção, seja com os Teus filhos, Senhor, blinda o lar dos Teus filhos, Senhor, livra eles de toda enfermidade, de todo mal que assola a humanidade, Senhor, mas que as Tuas mãos estejam estendidas. Senhor, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, Senhor, multiplica o salário dos Teus filhos, Senhor, multiplica a bênção na dispensa dos Teus filhos, que eles não venham ter falta de nada, Senhor, que eles venham ter abundância, Senhor, que eles venham ter para emprestar e de ninguém tomar emprestado, Senhor, que eles possam ser bênção, bênção para aqueles que estiverem ao seu redor. Deus eterno, Deus maravilhoso, seja conosco, Senhor, seja com a Tua igreja, seja com o nosso país, Senhor. Tome a direção desse país, Senhor. Dê sabedoria aos nossos governos, Jesus. Dê a eles o temor, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desta nação. Tenha misericórdia das nações na terra, Senhor. É o que nós te pedimos e nós agradecemos todas as Tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja de Jesus Cristo, e todos os presentes digam amém. Que Deus abençoe.